Uma das razões pelas quais há sofrimento neste mundo, queridos amigos, uma das razões pelas quais há dor neste mundo, e uma das razões, na verdade, a razão pela qual há morte neste mundo, não é porque Deus não é bom, mas porque Ele é. Acredito que a pergunta não é por que há tanto sofrimento no mundo, é porque há tão pouco. Eles foram até Jesus e disseram: e aqueles pobres e inocentes lá na Galileia que estavam oferecendo os seus sacrifícios quando os soldados de Pilatos invadiram e os mataram sem nenhuma razão aparente, misturando o sangue deles com o sangue dos sacrifícios. Eles disseram: espere um minuto, Jesus. E aquelas 18 pessoas em Siloé caminhando pela rua, cuidando dos seus próprios negócios, quando aquele templo de repente desabou e os esmagou. Onde estava Deus quando isso aconteceu? Jesus disse: bem, essas são algumas anomalias às quais não temos uma resposta. Então talvez tenhamos que melhorar a nossa compreensão do caráter de Deus. Ou ele poderia ter dito: eu sei que a Bíblia diz que aquele que é o guarda de Israel não cochila e nem dorme, mas isso é uma hipérbole poética. Basta pensar em quão tedioso e exigente é para o meu Pai administrar os assuntos deste vasto universo, manter as estrelas em seus cursos e cada átomo em seu lugar. Mas mesmo o meu pai tem que descansar de vez em quando, e naquele dia em particular ele estava tirando uma soneca quando os soldados de Pilatos, sem o conhecimento do meu pai, entraram lá e mataram aqueles pobres inocentes. Ele diz: eu vou conversar com eles e me garantir que isso não acontecerá novamente. Eu sei que eu disse que um pardal nunca cairá em terra sem o consentimento do meu pai. Na verdade, cada fio de cabelo da cabeça de vocês estão contados. Ele conta os cabelos da cabeça de vocês, e naquela tarde ele estava particularmente ocupado com um cara de cabelos espessos. E ele distraiu a sua atenção por um segundo. Foi aí que aquelas pobres 18 pessoas foram mortas, quando a torre desabou. Vocês sabem que não foi isso que Jesus disse. O que ele disse? Ele disse: se porém não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. O que ele estava dizendo aos seus discípulos, e através dos seus discípulos a nós, é uma frase difícil sobre a qual nós quase nunca pensamos, queridos amigos. E é esta: por que Deus não deveria deixar aquela torre cair sobre a cabeça daquelas pessoas? Essas pessoas estavam em total rebelião contra o Criador delas desde o dia em que nasceram, e mesmo quando o Criador colocou a vida do seu Filho diante deles, eles a destruíram. A pergunta que me parece não é por que há tanto sofrimento no mundo, é porque há tão pouco. Por que não estamos todos sofrendo no inferno neste exato momento, à luz da nossa hostilidade blasfema ao nosso Criador? Uma das razões pelas quais há sofrimento neste mundo, queridos amigos, uma das razões pelas quais há dor neste mundo, e uma das razões, na verdade, a razão pela qual há morte neste mundo, não é porque Deus não é bom, mas porque Ele é. E um Deus bom não permitirá que o mal continue impune.